Olá, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você estará juntinho de mim, mas estaremos juntos para tratar de os erros mais comuns na gestão da saúde familiar e como evitá-los. Eu vou dar um mute aqui no meu celular, porque eu não quero ser interrompida, que você agora é a coisa mais importante, porque eu quero falar só com você, eu quero falar para você. Então, a gente vai tratar dos erros mais comuns na gestão da saúde familiar. Vocês já sabem, o sistema de saúde patrimonial, que é uma forma de planejamento muito interessante. E o sistema de planejamento patrimonial feito através da holding é um sistema que, na verdade, mira o futuro. Olha lá na frente. A holding patrimonial, ela não apenas resolve questões imediatas, mas ela também estabelece uma fundação sólida para o futuro da nossa família, o futuro dos nossos filhos. E tem uma infinidade de ganhos, e você ficar comigo até o final vai descobrir todos esses ganhos, vai descobrir como alcançá-los. E eu tenho certeza que você não vai perder essa oportunidade. Eu estou aqui para passar informação e eu tenho certeza que essa informação será muito interessante para você. E eu peço a você que me ajude a divulgar essa informação para outras pessoas. Compartilhe com as outras pessoas que você entende que também para elas será importante esse tipo de informação. Na verdade, nós estamos aqui hoje tratando de educação patrimonial, isso mesmo. Através da educação patrimonial é que a gente consegue realmente fazer a diferença na nossa vida e na vida dos nossos herdeiros e do futuro. Então, quais seriam os ganhos que um sistema de holding patrimonial pode oferecer para a nossa família? Implementando o sistema de holding patrimonial, você ganha em termos de eficiência fiscal e proteção. Eficiência fiscal, porque tem várias ferramentas que vão possibilitar redução de impostos, tanto na atividade que possa ser necessária de ser desenvolvida pela família dentro do sistema, quanto a eficiência tributária em relação à tributação no ato de doação, no ato de amor aos nossos filhos. E também, meus amigos, ela promove muito importante, é uma cultura de planejamento e gestão estratégica dentro da família. Nós sabemos que as famílias brasileiras, elas, na verdade, elas construíram o seu patrimônio nos últimos 50 anos, 60 anos. E essas famílias brasileiras que constituíram esse patrimônio nesse tempo, na verdade, elas adquiriram esse patrimônio na pessoa física. Mas, desde 1976, nós temos uma legislação no Brasil que nos permite planejar o nosso futuro através de um sistema que vá possibilitar a perpetuação do nosso patrimônio. Olha que coisa mais espetacular. E esse sistema, ele é adotado pelas maiores fortunas do Brasil. E no mundo é da mesma forma.
todo esse arcabouço jurídico que nós utilizamos hoje para as famílias brasileiras veio lá da Inglaterra e já está consolidado na Inglaterra, nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo. E nós aqui no Brasil estamos divulgando, educando e informando as famílias para que elas também possam usufruir de todos esses benefícios. Esses benefícios eles não têm que ficar exclusivamente para os bilionários. Eles podem e devem estar próximos das famílias brasileiras todas, sejam elas do norte, do sul, do nordeste, de qualquer lugar. Este sistema ele deve ser apreendido, entendido, para que seja implementado, porque ele significa perpetuar o nosso esforço. Nós temos uma dor absurdamente grande quando perdemos um ente querido. E nós temos uma dor também absurdamente grande quando temos e descobrimos o tanto que nós temos que pagar de tributos, de custos, de emolumentos de cartório, de advogado, de custas judiciais, de custas de doação, de custas de imposto da morte, quando a gente não planeja o nosso futuro e deixa que esse futuro seja alcançado pelo inventário ou pelo testamento ou pela doação. São 3 situações, meus amigos, que são completamente não recomendadas, vamos dizer assim. O inventário, ele pode consumir até 40% do nosso patrimônio, dependendo da situação em que a família seja envolvida. Se tiver, por exemplo, problemas entre os herdeiros, é 40% no mínimo que esse esforço dos pais será perdido. O testamento é outro instituto jurídico completamente arcaico. Por quê? Porque o testamento obriga a família a ir para o judiciário. E lá no judiciário, o inventário demora absurdamente um longo tempo, além dos custos. E a gente não quer ninguém de capa preta tratando do nosso patrimônio. Nós queremos e nós construímos o nosso patrimônio e nós queremos decidir como esse patrimônio vai chegar nos nossos herdeiros. Então, o testamento não é uma opção. É para descartar, não serve. A doação também não é uma opção, pai, mãe. Por quê? Porque se você faz a doação, o que acontece? Você perde toda a gestão daquele patrimônio. Mesmo que você fique com os usufrutos, com os usufrutos desse patrimônio, mesmo que isso seja reservado a você, pai, a você, mãe, isso não é o suficiente. Por quê? Porque você vai perder a gestão. E aí, a nora, o genro, todo mundo vai poder palpitar, todo mundo vai poder influenciar, todo mundo vai poder decidir sobre aquele patrimônio que você se esforçou para construir, que você se esforçou para criar e que por um ato de amor, sim, passou para os filhos, mas perdeu a gestão, perdeu o controle. E isso, a gente que construiu, que lutou dia a dia para fazer com que o nosso patrimônio crescesse e alcançasse um volume tal que nosso entendimento propiciaria e vai propiciar. Se você ficar comigo até o final, com certeza não vai perder 40% do seu patrimônio. Então, vai propiciar segurança para os seus filhos. E por esse todo esforço, você não pode perder a gestão, não pode perder o controle. Você precisa continuar no controle enquanto viver.
Então, voltando para o nosso tema, nós temos ganhos que são realmente muito, muito eficientes e muito perceptíveis por todas as famílias. Então, você ganha com a holding em termos de eficiência fiscal e proteção patrimonial, mas também promove com a holding uma mudança de paradigma, uma nova cultura, uma cultura de planejamento e gestão estratégica dentro da família. Isso é educação patrimonial. E é isso que nós vamos todos os dias passar para vocês nas nossas redes sociais. Todos os dias nós trazemos novidades e todas as atualizações necessárias que interessem à família e que aquela família tenha, sim, uma proteção consolidada, uma proteção segura, através das melhores ferramentas que a nossa legislação permite. E falando em legislação, nós temos que também chamar uma atenção dos nossos amigos que estão conosco aqui agora em relação a uma situação. O sistema de holding patrimonial, ele não serve para aquela família que não tenha origem patrimonial. Então, eu não consigo, a minha equipe não consegue, nós não conseguimos ajudar as famílias que não têm origem no patrimônio, ajudar aquele que construiu um patrimônio com meios que não são legais. Você me entende? Então, eu não consigo, por quê? Todo o sistema que nós adotamos para as famílias brasileiras são ferramentas que são geradas pela legislação que está ao nosso alcance. Então, todos os atos que nós promovemos no nosso dia a dia para entregar às famílias brasileiras a eficiência fiscal, a proteção patrimonial, a sucessão completamente planejada e feita, realizada, todos esses atos são públicos. Então, a gente não consegue resolver dar jeitinho nenhum para nenhum recurso que não tenha origem. Aí alguém pode falar, mas professora Fátima está perdendo oportunidade. Não, gente, não estou perdendo oportunidade, porque o meu objetivo é ajudar as famílias que se esforçaram para criar o patrimônio, que se esforçaram no dia a dia e lutaram e construíram o patrimônio para os seus filhos. Essas são as famílias que nós queremos ajudar e que nós queremos informar. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, nós temos um passo que a gente chama de muito proativo, que pode ser, na verdade, o diferencial que posiciona o seu patrimônio para o crescimento e para a sustentabilidade a longo prazo. Porque dentro do sistema, o seu patrimônio será perene, eterno. E mais, o sistema permite assegurar o seu legado de uma forma em que as gerações futuras vão lembrar de você. Os seus netos, seus bisnetos vão falar, isso aqui começou com meu bisavô, com meu avô. Tudo isso aqui começou há muitos anos atrás. Olha que coisa mais espetacular. A gente não é para sempre, mas o nosso patrimônio, o nosso esforço e o que nós vamos deixar para os nossos herdeiros e as futuras gerações é para sempre, pode ser para sempre. Só não será para sempre para aquelas pessoas que são desavisadas, que são relapsas, que não prestam atenção, que não procuram se informar, porque a cada inventário sem planejamento, a cada inventário, a família vai perder de 20% a 40%. Na segunda geração, está sobrando só 20%, ou nada. Então, não é para esperar o inventário. O inventário tem que ser letra morta na lei, como eu já disse. Eu tenho uma live que nós fizemos só para tratar do inventário, que no meu entendimento será brevemente letra morta na lei. Letra morta da lei. Tá bom? Então,
Esse passo proativo é que vai permitir e assegurar que o seu legado perdure por gerações. Olha que coisa mais espetacular. Então, se você deseja proteger e otimizar o seu legado, evitando os erros comuns na gestão patrimonial, você precisa conhecer quais seriam esses erros comuns. Quais são os erros comuns na gestão do patrimônio das famílias? Nós temos experiência, eu sou advogada, atuo aqui na região de Alphaville e Tamboré, na Grande São Paulo, há mais de 10 anos cuidando do planejamento patrimonial das famílias. E eu posso te dizer, sim, que várias e várias famílias chegaram com procedimentos que foram feitos acreditando que estava adotando um sistema que, na verdade, não era um sistema. Era a tal da pejotização do patrimônio. Isso não é um sistema de holding patrimonial. Pejotizar o patrimônio é uma forma bastante simplória de dizer que a gente pega o patrimônio da família, leva para um CNPJ e pronto, está achando que isso é uma holding. Não. O sistema de holding patrimonial ele é muito maior do que isso. Porque ele precisa de ser feito de forma que ele alcance e chegue lá nos filhos. E pejotizar o patrimônio não faz isso. Então, se você deseja proteger e otimizar o seu legado, você precisa evitar esses erros. E erros na constituição de uma holding patrimonial pode ser a chave para uma gestão patrimonial completamente equivocada. Ou, se feita com as ferramentas certas, pode ser uma gestão patrimonial eficaz e segura. E a nossa equipe de especialistas que só cuidam de famílias e de patrimônio das famílias e de holding patrimonial, há mais de uma década, nós sabemos que construir um futuro sólido e próspero para a família brasileira e para a segurança do patrimônio dessa família brasileira é completamente possível e alcançável, cabe no seu bolso esse planejamento. É por isso que você precisa se informar e se cercar de uma equipe realmente experiente. E isso você tem várias e várias opções. Então, a solução eficiente para tratar da holding patrimonial é constituir, então, esse sistema. Um sistema de holding patrimonial, ele emerge como uma solução abrangente, que oferece não apenas proteção patrimonial, oferece não apenas otimização fiscal, mas também oferece uma estratégia simplificada para o planejamento sucessório, aquele que vai garantir que o nosso esforço de hoje chegue lá nos nossos herdeiros amanhã, mas que só chegue nos nossos herdeiros amanhã quando nós não estivermos aqui mais. Porque enquanto nós estivermos aqui, esse patrimônio chegará nos herdeiros, mas nós continuaremos no comando, nós continuaremos na gestão. E a única ferramenta que permite o pai e a mãe doar o patrimônio, mas continuar mandando em tudo, é o sistema de holding patrimonial familiar. Não tem outro sistema que possibilite essa autonomia e essa segurança para os pais. Eu posso elencar para vocês 8 erros comuns que acontecem dentro das famílias que não têm um bom acompanhamento, uma boa orientação. Então, primeiro erro é não zelar pela assessoria especializada, não buscar uma assessoria especializada. Esse é um grande erro, porque uma assessoria que não é especializada pode não entender o desejo do pai e da mãe.
E quando a assessoria ela é especializada, ela vai escutar o pai e a mãe e ela vai montar um sistema exatamente moldado para atender os desejos do pai e da mãe. E esse sistema moldado exatamente para atender os desejos do pai e da mãe, ele é único, ele é sob medida para aquela família. Por isso que não existe um sistema igual ao outro. Porque cada família tem uma expectativa, cada família tem uma exigência, um desejo, uma necessidade diferente da outra. Então, esse é o primeiro erro. Não buscar assessoria especializada. O segundo erro é não planejar a sucessão patrimonial. Por quê? É possível planejar a sucessão patrimonial nos detalhes. Olha que coisa espetacular. Nós podemos planejar a sucessão patrimonial indicando, inclusive, um bem para o filho X, um bem para o filho Y, um bem para o filho A, um bem para o filho B. Uma atividade dentro do sistema a ser desenvolvido pelo filho A, que tem mais aptidão, tem mais vocação, uma atividade para ser desenvolvida pelo filho B, que tem mais vocação, aptidão, uma forma de gerir algum contraponto que possa ser encontrado pelo caminho, pela vida, alguma posição, alguma atitude que não seja completamente apoiada por todos. É preciso que no planejamento tudo isso esteja previsto, esteja completamente amparado com uma ferramenta que resolva esses contratempos em prol da família, para a harmonia da família, para a preservação do patrimônio da família. Com esses pilares, os filhos recebem muito bem e vão nos ajudar a manter cada vez mais forte, mais sólida e mais propícia para gerar grandes resultados no futuro, porque o sistema ele é entendido e bem amparado por todos os membros da família. Outra coisa muito comum que acontece é misturar as finanças pessoais das finanças de dentro da holding. Por quê? As finanças pessoais, elas em algum momento podem ser compartilhadas, elas podem gerar inclusive a tal da confusão patrimonial. Isso não pode ser permitido de forma alguma, porque a confusão patrimonial fragiliza o patrimônio, fragiliza o sistema, fragiliza todas as ferramentas que foram utilizadas para a segurança da família, porque a confusão patrimonial pode simplesmente possibilitar desconsideração da personalidade jurídica em algum momento. Então, não é possível que haja confusão patrimonial. Então, as finanças pessoais não podem ser comunicáveis com o sistema. Outra coisa, não realizar um planejamento tributário adequado. De repente, criar uma sociedade ou um sistema de holding, adotando, por exemplo, uma EIRELI, que nem existe mais, que seria lá a Sociedade Limitada Unipessoal. Ou, desculpa, adotar uma sociedade anônima. Adotar uma sociedade anônima, meus amigos, pode ser implicar todo o futuro, por conta das minúcias e das exigências que uma sociedade anônima ela precisa de ser observada. Aquela sociedade precisa de observar algumas condutas contábeis, societárias, que lá na sociedade anônima essas condutas são mais complexas.
Então, é preciso realizar o planejamento tributário que seja adequado para a família. Outra coisa, não estabelecer um acordo de acionistas, que não é necessariamente obrigatório. Pode ser que tenha família que não tenha necessidade de acordo de acionistas. Porque a família é com um patrimônio mais simples, porque a família de repente só tem um herdeiro, ou porque a família chegue num detalhamento lá de dentro do sistema que para ela já está tranquilo e já está de bom tamanho. Então não precisa, não é necessariamente obrigatório a execução e a confecção de um acordo de sócios. Muitas vezes ele vai ser fundamental. Quanto mais complexo o patrimônio, certamente necessário será a criação de um acordo de sócios. O sexto erro mais comum que também nós podemos destacar é um planejamento inconsistente ou inexistente sobre o seu negócio. Por quê? Cada família acaba exercendo uma atividade que de repente é diferente da atividade da outra família e assim sucessivamente. E essa atividade que a família exerce, ela vai exigir do profissional, daquele que vai oferecer assessoria especializada para a família, vai exigir a adoção de outras ferramentas jurídicas. Por quê? Porque dependendo da atividade que a família desenvolve, o sistema vai ter que criar um muro para afastar os efeitos dessa atividade do planejamento patrimonial da família. Não pode comunicar com o planejamento patrimonial da família algumas atividades desenvolvidas pelas famílias, por conta de trabalhista, problemas fiscais, enfim. A atividade tem que ser afastada do patrimônio. Então, isso é uma análise que apenas uma assessoria especializada vai poder oferecer para que você afaste esses riscos do seu planejamento. O sétimo ponto, que também eu acredito que seja bastante comum, é o tipo societário não compatível com os objetivos da governança. Então, eu quero uma sociedade para minha família que seja a mais sofisticada, porque eu quero me valer dos benefícios fiscais e tributários que só uma sociedade mais complexa e mais bem elaborada vai propiciar. Mas terá uma família que vai falar: não, eu prefiro pagar um pouco mais de tributo, mas eu prefiro que a minha estrutura e o meu sistema seja o mais simples possível para a realidade do meu patrimônio. Isso haverá de ser respeitado. E o assessor especializado vai captar, vai entender isso e vai oferecer esse conforto para a família. A adoção do sistema que seja mais adequado para a governança daquela família. E o último ponto que eu entendo que seria razoável da gente destacar seria optar pelo regime tributário que faz você pagar menos impostos, mais tranquilo para você e que seja mais eficiente tributariamente. Então, gente, são 3 alertas que eu quero deixar para vocês. A falta de planejamento sucessório é comprometedor para o seu futuro e para o seu sossego. A gestão fragmentada dos seus ativos, cada um sendo administrado e controlado por um filho, por outro filho, por você ou pela esposa, também não é bacana. É bom que tudo esteja concentrado, não fragmentado.
A eficiência fiscal ela só vai ser gerada com essa administração concentrada. Senão haverá ineficiência fiscal. E para encerrar essa nossa conversa, eu quero deixar registrado para vocês que o planejamento patrimonial é uma prova de amor. Criar uma holding, um sistema de planejamento patrimonial através de uma holding, é sim uma prova de amor. Por quê? Porque melhora o controle do patrimônio da família, porque aumenta a proteção do patrimônio da família, porque facilita o planejamento sucessório daquela família, porque propicia a menor incidência de tributos para aquela família e porque perpetua todo o seu esforço. Você não estará aqui para sempre, mas o seu esforço estará aqui para sempre e fará história para as próximas gerações, as suas próximas gerações. Eu espero ter ajudado, eu espero ter alertado vocês e espero que vocês não cometam nenhum desses 8 erros. Até a próxima, beijo no coração, tchau, tchau.